Nesta aula, abordaremos produtos entre vetores, suas interpretações geométricas e conexões com coordenadas homogêneas. Mais especificamente, trataremos do produto escalar e do produto vetorial, que são fundamentais para a derivação e implementação do pipeline gráfico. Nós temos uma boa intuição sobre o que significa somar e subtrair vetores. Mas o que significa exatamente multiplicar dois vetores RS? Bem, poderíamos considerar, por exemplo, a multiplicação de suas magnitudes, a magnitude de R vezes a magnitude de S. Essa operação, entretanto, não é suficiente porque ela não leva em conta um atributo fundamental de vetores, que é a sua orientação. Nós temos, portanto, duas formas de multiplicar vetores, uma conhecida como produto escalar, ou dot product, e a outra conhecida como produto vetorial, ou cross product. O produto escalar entre dois vetores R e S é definido como o produto entre a norma de R vezes a norma de S vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo formado pelos dois vetores. O produto escalar ele pode ser utilizado, por exemplo, para calcular a projeção de um vetor em uma direção arbitrária. Pode ser utilizado também para obter o ângulo entre dois vetores e também como uma medida de paralelismo entre dois vetores. Note que isso é equivalente também a fazer a medida do ângulo entre esses vetores. Dada a definição do produto escalar apresentado há pouco, nós podemos agora considerar o que significa calcular o produto escalar de dois vetores R e S arbitrários. Aqui nós temos então o vetor R representado como uma soma vetorial, A vezes I mais B vezes J mais C vezes K, onde I, J e K são os vetores da base ortonormal, a base canônica do R3. Bem, temos então o vetor S, representado também por uma combinação linear daqueles vetores. Quando consideramos o produto escalar entre os vetores R e S, nós podemos então considerar agora a multiplicação, através do produto escalar, desses dois vetores, que são compostos, são combinações lineares de vetores mais simples. E aí nós podemos agora utilizar a distribuição da operação de multiplicação com relação à soma, obtendo assim então A vezes D, são escalares, e aí o produto escalar entre o vetor I e o próprio vetor I, mais A vezes e o produto escalar entre os vetores I e J. A vezes F e o produto escalar I vezes K, e assim sucessivamente. Notem que, pela definição do produto escalar, nós temos então o termo cosseno de θ. Lembrando que estes vetores são perpendiculares, o produto escalar entre um e outro vai implicar na multiplicação por cosseno de 90 graus e, portanto, todos os termos que envolvam elementos distintos aqui da base resultará em zero. Só os elementos com produtos com vetores repetidos, esses sobreviverão. E como a norma de cada um desses vetores é 1 e o cosseno, no caso do ângulo zero, também é igual a 1, nós vamos ter, então, que apenas os termos aqui dessa diagonal que eu estou traçando sobreviverão, e como esses produtos serão iguais a 1, nós obtemos assim a expressão conhecida para o produto escalar, onde multiplicamos elemento a elemento os termos correspondentes nos dois vetores e somamos então os produtos obtidos. Podemos agora considerar a equação da reta em 2D, ax mais by mais c igual a zero,
como um produto escalar. Ela pode ser escrita, então, como um produto escalar de um vetor ABC e o ponto, tá, no espaço euclidiano aqui, com coordenadas x, y, expresso em coordenadas homogêneas. Isso, então, ficaria da seguinte forma. Temos o vetor ABC e aqui o ponto em 2D com coordenadas x, y, expresso, então, em coordenadas homogêneas. Notem que, pela definição do produto escalar, para que este produto seja zero, a gente tem que o vetor ABC deve ser perpendicular ao vetor XY1. Nós estaremos fazendo uso dessa observação em breve. Temos agora a definição do produto vetorial. O produto vetorial entre dois vetores R e S é dado pelo produto das normas desses dois vetores, vezes o seno do ângulo θ, novamente θ é o ângulo formado por esses dois vetores, e este escalar multiplica um vetor n, é um vetor unitário e perpendicular tanto a R quanto a S. O produto vetorial pode ser utilizado para obter, a partir da sua norma, a área do paralelogramo definido por R e S. Se não, vejamos. A área deste paralelogramo é exatamente igual à área do retângulo aqui mostrado em verde. Notem que a base desse retângulo corresponde à norma, ao comprimento do vetor R, e a altura deste retângulo corresponde então ao produto norma de S vezes o seno do ângulo θ. Também podemos utilizar o produto vetorial para obter uma medida de perpendicularidade entre dois vetores. Assim como fizemos para o caso do produto escalar, vamos obter então uma expressão para o produto vetorial entre dois vetores arbitrários R e S. Mas nós vamos iniciar então estimando aqui, calculando os produtos vetoriais para os vetores da base canônica, I, J e K. E nós vamos então estar sempre utilizando aqui essa regra da mão direita, onde o primeiro vetor a ser multiplicado está associado ao indicador, dedo indicador, o segundo vetor ao dedo médio e o terceiro ao polegar. E nós faremos sempre as rotações nesse sentido, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o primeiro, sendo que uma rotação que venha de primeiro para o segundo resulta no terceiro, do segundo para o terceiro resulta no primeiro, e do terceiro para o primeiro resulta no segundo vetor desta base. Lembrando que, se invertermos o sentido da rotação, obteremos então o vetor com o sinal negativo. Isso aqui então vamos lá avaliar para todos os vetores da base. Lembrando que, como na definição nós temos a multiplicação pelo seno de θ, sempre que tivermos o mesmo vetor em questão, nós teremos um produto igual a zero. Já então, no caso, quando temos o vetor I multiplicado pelo vetor K, pelo vetor J, isso resulta no vetor K. E, conforme eu falei, este é um produto anticomutativo, portanto, se nós invertermos o sentido, ou seja, multiplicarmos J por I, obteremos menos K. Já J vezes K resulta em I, e, portanto, K vezes J resultará em menos I. Por sua vez, K vezes I resulta em J, e, portanto, I vezes K resultará em menos J. Bem, considerando agora os mesmos vetores R e S obtidos por uma combinação linear dos vetores desta base, nós podemos agora avaliar, segundo essa expressão, o que obteremos quando multiplicarmos, aplicarmos o cross product aos vetores R e S. Mais uma vez, aqui estão eles, e faremos então a distribuição
dos produtos com relação à adição. Então, aqui nós teremos AD vezes I cross I, AE I cross J, mais A vezes F, I cross F, e assim por diante. Bem, lembrando que, neste caso, o seno de 0 é 0, portanto, sempre que tivermos o mesmo vetor, né, sendo multiplicado por ele mesmo, e aqui esses elementos na diagonal, esses termos serão zerados. Os demais sobreviverão. Nós reproduzimos aqui, então, a expressão anterior, né? E vamos, então, substituir por zero os elementos cujos produtos, então, resultam em zero, vetor nulo. Aqui nós temos, então, IJ resultando em K, IK resultando em menos J, JI menos K, e assim por diante. Podemos agora agrupar os termos com o mesmo vetor associado. Para isso, então, nós vamos replicar esse último quadro no próximo slide para darmos prosseguimento a isso. Dada essa representação, podemos agrupar os termos semelhantes. Assim, em I, nós temos os termos BF menos CE, em J, nós temos os termos CD menos AF, e em K, nós temos os termos AE menos BD. Esta representação certamente é familiar a vocês, né? A forma de calcular o produto vetorial, onde nós multiplicamos termos numa diagonal, somando então esses termos, tendo os valores positivos, e subtraímos então os termos multiplicados no sentido contrário. Lembrando que isso é, na verdade, apenas a forma de calcular o determinante de uma matriz 3×3. Neste caso, a matriz tem os componentes I, J, K na primeira linha, e nas linhas 2 e 3 temos os componentes do vetor, dos vetores, né? Bem, mencionamos que o produto vetorial entre vetores R e S resulta no vetor N, que é perpendicular a estes dois vetores. Vamos então verificar esta propriedade. Primeiro, vamos lembrar aqui que, dada uma matriz 3×3, aqui representada por três linhas, os elementos L1, L2 e L3, cada um representa um vetor em R3, um vetor, né, com três componentes. O determinante dessa matriz pode ser, então, escrito na forma do produto escalar entre o vetor L1 e o vetor resultante do produto vetorial entre as linhas L2 e L3. Isso também é igual a obter o produto vetorial entre as linhas L1 e L2 e escalar, então multiplicar pelo vetor correspondente à linha L3. Tá? Bem, lembrando que para um vetor Li qualquer, se ele for uma combinação linear dos outros dois vetores, o determinante da matriz será zero. Essa matriz será singular e, portanto, o seu determinante será igual a zero. Bom, então, só lembrando a vocês, digamos, seja L3, então, um vetor arbitrário no plano chamado de π, que é definido pelos dois vetores, os vetores L1 e L2. Naturalmente, nós assumimos que L1 e L2 são vetores não coincidentes e, portanto, eles definem um plano, e nós assumimos aqui que L3 pertence ao plano definido por L1 e L2, ou seja, L3 é obtido por meio de uma combinação linear de L1 e L2. Neste caso, nós temos que o produto escalar entre L3 e o vetor obtido do produto vetorial L1 e L2 necessariamente tem que ser o vetor nulo, ou seja,
nós teríamos aqui uma condição que resulta num determinante de uma matriz singular. E como esse produto escalar é zero, nós concluímos que o vetor obtido no produto vetorial L1 L2 ele tem que ser perpendicular ao plano π, π, que é definido por L1 L2 e onde repousa L3. E como L3 pode ser qualquer vetor pertencente ao plano, notem que este vetor resultante ele é perpendicular ao plano definido por L1 e L2. Logo, nós concluímos que este produto vetorial resultará em um vetor que é perpendicular tanto a R quanto a S. Portanto, o vetor N é sim perpendicular ao plano definido pelos vetores R e S. Mais especificamente, o vetor N corresponderá então ao vetor normal, o vetor perpendicular ao plano definido por esses dois vetores. Bom, vamos então retomar aqui o caso da equação da reta em 2D que apresentamos anteriormente. Então, dissemos que a equação da reta pode ser representada então como um produto escalar entre um vetor ABC e um vetor definido aqui em coordenadas homogêneas, né? Um ponto no espaço euclidiano, né? E aqui então em 2D representado em coordenadas homogêneas. Bom, nós sabemos também que o determinante de uma matriz M formada pelas linhas L1, L2 e L3, esse determinante será zero se essas linhas não forem linearmente independentes. Bem, usando então essas duas observações, nós podemos concluir o seguinte: se nós dispusermos de dois pontos que pertençam à reta, tá? Lembrando que este elemento será perpendicular a um ponto que pertence à reta. E, portanto, se nós pegarmos dois pontos que pertencem à reta e aplicarmos a eles um produto vetorial, o que vai resultar é algo que tem que ser perpendicular aos dois. E, portanto, nós estaremos obtendo com isso os coeficientes da equação da reta que passa por aqueles dois pontos, porque ele será simultaneamente perpendicular não apenas aos dois pontos, mas a todos os demais pontos definidos por uma combinação linear daqueles dois pontos. E, portanto, será perpendicular a todos os elementos da reta. Então, novamente, né? Se nós pegarmos dois pontos quaisquer no plano, acrescentarmos uma terceira coordenada, uma coordenada homogênea, w igual a 1, e, portanto, convertermos essas representações em algo com três dimensões, podemos calcular um produto vetorial e, ao fazermos isso, estaremos justamente obtendo a equação da reta no plano que passa pelos pontos com coordenadas x1, y1 e x2, y2. Vamos ver então um exemplo como que seria isso. Sejam então pontos P1 com coordenadas 1, 5 e P2 com coordenadas 5, 1, P3 com coordenadas 3, 1 e P4 com coordenadas 5, 3. Esses pontos estão aqui indicados, P1 e P2 pela cor azul, P3 e P4 pela cor vermelha. Bom, a reta que passa por P1 e P2, se a gente observar então que ela tem um coeficiente angular igual a -1 e ela corta o eixo y, então no ponto 6, seria a equação, né, com forma reduzida, do tipo y igual a -x mais 6. Já para os pontos P3 e P4, lembrem, nós temos aqui um coeficiente angular igual a 1 e ele corta o eixo y na altura -2. Logo, a equação reduzida dessa reta pode ser escrita como y igual a x menos 2. Vamos agora, então, produzir a nossa representação desses mesmos pontos em coordenadas homogêneas e vamos efetuar
os produtos. Aqui estão os pontos representados em coordenadas homogêneas. Notem, eu acrescentei uma terceira coordenada a todos eles, e essa terceira coordenada é igual a 1 para todos os pontos. Notem que cada um desses pontos recebeu, então, na sua representação, um pequeno h para indicar que estão em coordenadas homogêneas. Vamos agora, então, proceder os produtos vetoriais para a obtenção das equações das retas. De posse, então, das representações em coordenadas homogêneas, vamos recuperar nossa expressão para o cálculo do produto vetorial e vamos realizar, então, essa operação. Aqui nós temos o resultado, né? Seria 4i mais 4j menos 24k. Lembrando que isso representa a equação da reta, ou seja, isso aqui igual a zero. Nós podemos, então, dividir os dois lados da equação por 4, obtendo uma expressão do tipo 1i mais 1j menos 6k. Bom, de onde vieram esses números? Se a gente observar essa expressão, e lembrando aqui que nós temos as componentes a, b, c, d, e e f, nós podemos, então, calcular b vezes f, 5, menos c vezes e, 1, 4. Para o segundo termo, nós temos c vezes d, 5, menos a vezes f, menos 1, então também 4. E, finalmente, a vezes e, 1 vezes 1, menos b vezes d, e, portanto, menos 24. Para os pontos associados à outra reta, nós podemos fazer o mesmo processo, deixo isso como exercício para vocês, e nós teríamos então os valores menos 2i mais 2j mais 4k, e novamente dividindo os dois lados, né, da expressão por 2, nós obtemos menos i mais 1j mais 2k. Notem que esses elementos aqui correspondem exatamente às componentes das duas equações da reta. Lembrem, isso aqui é o equivalente a termos 1x mais 1y menos 6 igual a zero. Então vamos lá. Se nós quisermos uma representação aqui, essa forma reduzida, nós podemos então digamos, deslocar, ou seja, compensar, né? Somar dos dois lados menos x, menos 1x e mais 6. E, portanto, ficaríamos com y igual a 1x mais 6. De modo semelhante aqui, nós temos a expressão y é igual a x menos 2. São as expressões para as equações das retas, né, que passam por esses pontos. Bom, nós podemos então visualizar essas retas no plano w igual a 1. Nós temos agora aquele hiperplano, né, w igual a 1, onde nós marcamos esses pontos e as retas seriam então definidas neste hiperplano. Vamos então entender por que o algoritmo apresentado há pouco funciona. Essa representação em coordenadas homogêneas é equivalente a termos vetores em 3D. Os vetores estão aqui representados em azul. A sua representação, né, deveria parar no plano w igual a 1, mas eu as estendi para facilitar a nossa visualização. Lembrem que o produto vetorial definido pelos vetores em azul resultará em um novo vetor perpendicular ao plano definido por esses, e aqui este plano é indicado pelo triângulo azul. Notem que esta representação corresponde precisamente ao vetor perpendicular ao plano azul. De modo semelhante, o produto vetorial entre o vetor P3H e P4H resulta na normal do plano vermelho aqui representado.
Notem que nós temos ainda um elemento mostrado em verde que corresponde exatamente à interseção entre esses dois planos. Vejam que aqui nós temos a indicação das duas linhas, segmentos representando as retas, e estas retas elas representam justamente a interseção dos planos azul e vermelho com o plano, o hiperplano w igual a 1. Então, notem que a equação da reta foi obtida apenas restringindo o plano ao subespaço, ao hiperplano w igual a 1, ou seja, a interseção entre o plano definido pelos vetores P1H e P2H com o hiperplano w igual a 1, isso define então a reta em azul. E o mesmo acontece, de modo semelhante para o caso da reta vermelha, ou seja, é apenas esta restrição. Nós podemos prosseguir com esse raciocínio e calcular o produto vetorial, então, entre os dois vetores recém-obtidos. Lembrem, cada um deles representa um vetor perpendicular, nesse caso, ao plano azul e este ao plano vermelho. Lembrando o seguinte, que o produto vetorial, se calcularmos entre esses dois vetores, deverá ser perpendicular a ambos. Ora, um vetor para ser perpendicular à normal do plano azul deve necessariamente estar contida no plano azul. Por sua vez, para ser perpendicular ao plano vermelho, deve necessariamente estar contido no plano vermelho. Portanto, se ele deve ser perpendicular a ambos, este vetor deve coincidir com a interseção entre os dois planos representados pelas respectivas normais. Então, se calcularmos este produto vetorial, nós vamos obter a seguinte representação. E notem que isso aqui corresponde, então, a um vetor com coordenadas 4, 2, 1. E, lembrando, colocando isso aqui em coordenadas, ou repassando isso para coordenadas homogêneas, vejam, aqui já estamos com a terceira coordenada no hiperplano w igual a 1. Isso corresponde, então, ao ponto com coordenadas 4, 2 e restrito ao hiperplano w igual a 1. Ou seja, ao calcularmos o cross product, o produto vetorial, entre as duas equações da reta, nós obtemos com isso a interseção, o ponto de interseção das duas retas. Visualizando agora o que acabamos de descrever, nós temos então que o produto vetorial entre a normal do plano azul e a normal do plano vermelho é um vetor contido na interseção dos dois planos. Notem que ele aqui é indicado em verde. E este vetor, então, quando escalado de tal modo que a sua terceira componente corresponda ao valor 1, isso significa restringir aquele vetor, então, encontrar o ponto de interseção do vetor com o plano w igual a 1 e, portanto, correspondendo, então, à interseção. Notem que nós poderíamos ter outros diversos planos, w igual a 2, w igual a 3, e assim, infinitos planos. Neste caso, haveria um outro ponto de interseção com estes diversos planos. Naturalmente, como eu estou interessado em trabalhar com hiperplano w igual a 1, portanto, eu divido todas as componentes pelo valor da terceira componente, fazendo então com que a gente volte ao hiperplano w igual a 1 e, portanto, obtenha o resultado desejado. Em resumo, nesta aula, nós abordamos produtos entre vetores, discutindo então produto escalar e produto vetorial e apresentando suas interpretações geométricas. Nós também discutimos suas conexões com coordenadas homogêneas e ilustramos como é possível calcular a equação da reta em 2D
utilizando produto vetorial. Também mostramos como é possível calcular a interseção entre duas retas em 2D, também utilizando produto vetorial. Estes dois produtos, produto escalar e produto vetorial, são extremamente importantes para a nossa derivação e implementação do pipeline gráfico e serão usados extensivamente ao longo do curso.